Então, bom dia e vamos começar o nosso trabalho de hoje, né? Nossa live de hoje. Nós paramos analisando até a questão 610, né? Nós ficamos ali, estamos estudando as leis morais e, em especial, a lei de conservação. Já estudamos a lei de adoração, a lei do trabalho e agora estamos estudando a lei de adoração. Então, na sequência, né, a partir da questão 711, nós vamos conversar sobre a lei de conservação. Lembrando, né, eu não faço a leitura sequencial das questões. Eu vou lendo as questões para montar raciocínios. Então pode acontecer de saltar uma questão ou outra, mas vocês têm aí o Livro dos Espíritos, depois é só dar uma lida também, estudar novamente em casa as questões que porventura eu possa saltar. Algumas são desdobramentos, né, mas eu tento fazer isso pela exiguidade do tempo que nós temos, que é o tempo do Instagram, né, que é 1 hora do Instagram. Então vamos lá. A questão 711 pergunta-se aos benfeitores espirituais: o uso dos bens da terra é um direito de todas as pessoas? Aqui está de todos os homens, né? Lembrando que é a linguagem do século XIX, homem aqui no sentido de humanidade. E o detalhe aqui, terra com T maiúsculo, ou seja, aqui está se perguntando, nessa tradução do Noleto, o uso dos bens da terra, dos bens terrenos, não no sentido terra-solo, no sentido terra-planeta. Então aqui pergunta-se: o uso dos bens da terra, do planeta, é um direito de todas as pessoas? E eles respondem, os benfeitores: esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao ser humano o meio de cumpri-lo. Então é uma resposta muito tranquila, muito direta, muito objetiva até, em relação a esse direito do usufruto. Nós somos usufrutuários dos bens terrenos. Nós podemos, aparentemente, acharmos-nos proprietários dos bens terrenos. Mas quando nós voltamos ao mundo espiritual, os bens terrenos ficam aqui, na terra mesmo. Então, na verdade, em termos transcendentes, nós somos usufrutuários e precisamos saber usar esses bens terrenos. A natureza nos oferece as condições para tanto. Então aqui dizem que os espíritos é uma consequência da necessidade de viver. Por que necessidade de viver? Aqui viver no sentido material da palavra, né? Estar encarnado. A necessidade, que já falamos, né, da questão 132 do Livro dos Espíritos, a necessidade da evolução, né? A gente consorcia ou conjumina a questão 132 à questão 230, que falamos isso na última live, e nós perceberemos que estar na Terra é para crescimento. Então, essa necessidade de viver, leia-se ou entendamos como a evolução, o estar na Terra para evoluir. Essa é a ideia constante aqui, então. E ele diz: Deus não imporia um dever, o seu dever de existir, é um direito-dever, por assim dizer, de viver aqui na Terra, sem dar ao ser humano os meios para cumpri-lo. Então nós temos sim, já estudamos a questão do abuso, né, na live anterior, já estudamos a questão da própria evolução espiritual no conceito de estar encarnados, o princípio inteligente, o ser inteligente. Então dá para entender bem essa observação, essa forma que os espíritos colocaram na maneira de dizer aqui sobre o uso, o gozo dos bens terrenos. Na questão seguinte, é uma questão que eu reputo muito interessante, e até aparentemente muito coloquial a forma, mas pergunta-se aos espíritos: com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Eu achei interessante essa pergunta, né? Qual finalidade, ou por qual finalidade, ou com que finalidade Deus pôs atrativos, veja, atrativos, no gozo dos bens materiais? Isso me lembra até ontem, conversando com o meu sobrinho, e ele dizia assim: tio, eu não sei porquê, essas comidas gostosas, as mais gostosas são as que mais engordam, né? Brincando assim comigo. É esse sentido que se dá, né? Por que Deus colocou esses atrativos nas coisas terrenas?
né? Por que que ele colocou esse chamativo, né, essas coisas chamativas, né, nos bens terrenos? Me lembra até uma letra cantada por Roberto Carlos, salvo engano, né, que ele dizia: tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda, né? Brincava ele na letra de música. E é essa pergunta que está aqui. Por que que há esse atrativo nas questões terrenas? Por que Deus colocou atrativos no gozo dos bens materiais, né? E aí os Espíritos respondem: para estimular o homem, ao ser humano, né, ao cumprimento da sua missão. E também para experimentá-lo por meio da tentação. Que Deus danado esse, né? Fica criando as tentações para a gente poder ser testado, né? É uma linguagem óbvia, muito figurada. Mas é interessante os Espíritos usarem aqui a palavra tentação. É interessante eles utilizarem. E vão utilizar essa palavra duas vezes no contexto aqui do gozo dos bens terrenos. A ideia da tentação aqui, nós podemos chamá-la por provas. Mas na linguagem neotestamentária, na linguagem do Novo Testamento, na linguagem trazida pelo Cristo, trazida pelos apóstolos nas suas cartas, a palavra usada é a palavra tentação mesmo. Então é bem a propósito, né, a palavra tentação, que nos leva à carta de Tiago, né, do apóstolo Tiago. É uma carta só que ele escreve, a sua única carta, a epístola de Tiago, e ali na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15, nós temos algo muito interessante sobre esse aspecto da questão 712 em relação à tentação. Diz aqui o apóstolo Tiago: bem-aventurado a pessoa que suporta com perseverança a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Como que dizendo, bem-aventurado aquele que passa pela tentação, que passa no sentido de aprova-se, quer dizer, vence a tentação. E aí depois ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode tentar ninguém para o mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então aqui fica bem clara a ideia lá na carta na carta do apóstolo Tiago, que não é uma ideia de Deus fazer as pessoas passarem por tentações. São provas naturais da existência. E aí, continua o apóstolo Tiago: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja que perfeição essa carta do apóstolo Tiago, esse conjunto aqui do capítulo 1, versículos 12 a 15. Como ele trabalha a ideia, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Isso leva lá à questão 467 do Livro dos Espíritos. Então a cobiça, depois de ter havido concebido, ou de ter sido concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa expressão gera a morte, nós vamos analisá-la na questão 714 do Livro dos Espíritos. Então vejam a consonância perfeita das questões 712 e 714 com o capítulo 1, versículos 12 a 15 da epístola do apóstolo Tiago, da carta do apóstolo Tiago. Até mesmo com associações às cartas nós vemos no Livro dos Espíritos. Ressonância, consonância perfeita, 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 perfeita.
E aí então dizem os Espíritos, para experimentá-lo por meio da tentação. Aqui então, com a linguagem espiritual, nós já entendemos provas. E isso nos leva às questões 258 até 260, né? As três, na verdade até a 267, mas essas três questões, que nós já falamos delas, já lemos a questão 258 na live passada. Então não vamos fazer a leitura novamente. Mas ali na questão 258, abre-se o conjunto de questões sobre a escolha das provas. Sobre o aspecto de quando encarnamos-nos, nós nos encarnamos com um conjunto de provas organizados e adredemente organizados, ou seja, intencionalmente organizados. Então é isso que nós vamos perceber aqui na questão 712. Não é a ideia de Deus quer brincar e vai dizer assim, não, eu vou expô-los a uma tentaçãozinha só para ver como é que fica. Não, Deus não faz isso. Por que não faz? Porque Deus é onisciente. Se Deus é onisciente, por que ele vai fazer um teste já sabendo do resultado? O que é onisciência? Sabe tudo, sabe o que vai acontecer. Então, sendo onisciente, Deus não testa. Por que Deus não testa? Porque ele sabe o resultado. Adianta testar alguém se ele já sabe o resultado? Então a ideia não é Deus testar, é nós, somos nós mesmos, nos testando. Nós mesmos pelas provas que nós estabelecemos. Questão 258. Nós estabelecemos o gênero de provas. Então o aspecto da tentação não é Deus tentando-nos. Imagina o ser que já sabe o resultado dizendo assim, deixa eu ver como é que ele vai se sair. Lógico, Deus já sabe como eu me sairei. Então ele não faz esse teste para si. Nós nos testamos, ou seja, nós temos as provações em função das nossas necessidades advindas dos nossos atos consequenciais. Então é isso que nós encontramos na questão 258 do Livro dos Espíritos, que vem ao encontro dessa questão 712 do Livro dos Espíritos, quando vai aqui deixar muito claro que a ideia dos bens materiais, das circunstâncias materiais, das circunstâncias da vida, elas têm um atrativo porque estão diretamente ligadas às nossas necessidades provacionais. É esse o ponto. As nossas necessidades das provas, que aqui foram chamadas essas necessidades de expiação, tentação, mas é a linguagem neotestamentária. Então esse ponto fica muito claro quando então observamos, analisando a questão 712 em conjunto com a carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15, e a questão 258 do Livro dos Espíritos, e 259, 260 também do Livro dos Espíritos. São pontos que nós precisamos observar para entender, então, por que essa pergunta aparentemente infantil, aparentemente de brincadeira, tem alto grau de profundidade. Com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais, das questões materiais. Depois segue, né, a questão 713, perguntando, a natureza traçou limites ao gozo, ou seja, o usufruir dos bens materiais, o usufruir das questões materiais, das nossas questões vivenciadas aqui na Terra, esse usufruir, há limite? Em outras palavras, é essa a pergunta. Há um limite? Deus impôs, colocou limites para o gozo dos bens materiais? E eles respondem sim, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade, e com isso vos punis vós mesmos. Vejamos a contundência dessa resposta. Vejamos a profundidade dessa resposta. Olhem, ou percebamos, a natureza traçou os limites aos gozos e eles disseram sim, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade, e com isso vos punis vós mesmos, ou seja, não é Deus, vos punis vós mesmos. Aqui o que está sendo dito, que há um limite para nos mostrar o necessário. Mas o que acontece quando excedemos? Aquilo que nós já falamos lá dos desejos.
Nós criamos situações adversas para nós mesmos. Ou seja, nós mesmos nos punimos, nós mesmos criamos essas condições. E aqui há uma palavra que eu gostaria de chamar a atenção nessa questão. Uma palavra que nos leva a uma outra questão do Livro dos Espíritos e, ao mesmo tempo, nos leva a um outro assunto muito sério, a um outro assunto fundamental para a nossa existência. É a palavra saciedade que está colocada aqui. Vejamos. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade, e com isso vos punis vós mesmos. A saciedade, saciedade. Essa palavra nos leva a um outro assunto e a uma outra questão. A questão 943 do Livro dos Espíritos, cujo assunto tratado nessa questão 943 é o desgosto pela vida. Desgosto pela vida. E a palavra saciedade está muito forte aqui. E lá ela vai se repetir. Vamos dar uma olhada, então, nessa questão 943, que fala do desgosto pela vida. E por que eu vou vinculá-la, né, numa linguagem mais moderna, vou linká-la à questão 713? Porque a 713... A questão 713 vai falar que quando chegamos à saciedade, nós abusamos para chegar a essa ideia da saciedade e aí nós nos punimos a nós mesmos. E na 943 vai falar sobre o desgosto pela vida, trazendo essa ideia da saciedade de volta. E aí pergunta-se na questão 943, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que os justifiquem? Esse assunto nós não vamos aprofundar na sequência das questões, embora um assunto de grande importância, que numa outra oportunidade, num outro momento, com outro conjunto de lives, nós podemos abordá-lo com profundidade. Mas aqui só ficaremos nessa questão 943 para trazer a ideia da saciedade constante na questão 713. Então veja aqui, vejamos, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? E aí então, essa questão 943, que vai anteceder, óbvio, a 944, e a 944 vai falar do suicídio, a 943 vai explicar, vai apresentar uma situação que muitas vezes nós não pensamos nela. Para essa ideia do desgosto pela vida que abate certas pessoas sem motivo aparente. Porque há motivos de ordem emocional. Mas vejamos a resposta. Qual o motivo desse desgosto? Efeito da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes, da saciedade. O que é o sentimento de saciedade? Que eu não preciso de mais nada. A ideia de estar saciado qual é a lógica? De nada mais eu preciso. É como se houvesse um senso de completude sem existir. Então o saciado é aquele que está abastado, além dos limites. E essa ideia da saciedade faz com que eu já esteja cheio de vida e não preciso mais de vida. Abuso. Então esse aspecto é importantíssimo, somado à ociosidade. O que é a ociosidade? É não ter o que fazer. Ociosidade é não fazer nada. O que é saciedade? Não fazer mais nada. Então vejamos, o ocioso nada faz, o saciado não faz mais nada. Então a ociosidade e a saciedade tiram-nos o senso de utilidade. E aquela pessoa que perde o senso de utilidade, perde o senso de vida. Então é importantíssimo perceber esse aspecto. E mostra-nos então na questão 713 que a saciedade é um aspecto de abuso. E aqui na 943 elenca a sociedade a saciedade no aspecto de abuso para justificar ou para indicar um dos motivos do desgosto pela vida. E segue a resposta. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez e fluidez.
suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Veja que interessante. Aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais. Quantas pessoas estão deslocadas das suas aptidões naturais? Ou seja, temos aptidão para algo e queremos fazer outro. Porque quando nós exercemos o nosso trabalho no nível, ou melhor dizendo, no campo das nossas aptidões, nós trabalharemos com alegria. E trabalhar com alegria, trabalhar feliz, é razão para viver feliz. Porque a gente se sente útil. E sentindo-nos úteis, a vida não é fardo. As adversidades não são fardos. Então é preciso redescobrir esse senso de utilidade. E essa questão 943, aparentemente desfocada, deslocada do assunto que nós tratamos do gozo dos bens terrenos, ela vai nos explicar claramente por que a palavra saciedade está na questão 713. O ser saciado acha que não tem mais, não precisa de mais nada, nem mesmo de viver. Então isso fica bem colocado nessa questão 943. E aqui na 713, vem nos dizer que essa saciedade, esse senso de saciedade, ele nos leva aos abusos. E aí pode gerar o desgosto, perder o senso de rumo certo. Então, associando os espíritos, ociosidade, saciedade e falta de fé, ele nos fala do desgosto. Nos fala que o nosso olhar, do desgosto pela vida, ele fala que o nosso olhar deixou de ser para a vida e passou a ser apenas para as circunstâncias. E a vida não se limita a circunstâncias. Circunstâncias fazem parte da vida, mas não são a vida. É preciso mudar o nosso olhar, é preciso mudar o nosso foco. E depois as outras questões, 944, 945, um dia, num outro momento, nós podemos analisá-las, que é o assunto do desgosto pela vida desdobrado com a ideia do suicídio até a questão 957. Um outro dia nós falaremos, né, e conversaremos sobre essa ideia lá. Mas eu quero apenas trazer a questão 943 para nós sentirmos a força da palavra saciedade constante na questão 713. Volto a dizer, um estudo de quaisquer textos, sejam textos científicos, sejam textos literários, sejam textos filosóficos, sejam textos jurídicos, palavras, frases expressam sentidos. E nós precisamos extrair o sentido, o espírito da letra. É importantíssimo esse aspecto, sem estendermos por demais. Não é? A Tatiana faz uma observação aqui. Pensei que saciedade teria um sentido de satisfação. Também teria. Mas no sentido semântico constante aqui na questão, por isso eu trouxe, Tatiana, a questão 943, porque é onde vai se estabelecer o sentido o sentido semântico, não o sentido dicionarista da palavra. A palavra saciedade ela vai significar completude, satisfação, sim, mas no aspecto de aplicabilidade semântica, na questão 713 já vem o indicativo, que não está se falando de satisfação no sentido de agradável, está se falando no sentido de excesso. E isso é corroborado quando se traz a questão 943, para perceber que o sentido dado pelos espíritos, o semântico, não é o aspecto dicionarista, é um aspecto mais profundo, um aspecto de uma saciedade que transborda. É como se eu dissesse um copo cheio e transbordando, aquele cheio já não é mais interessante, foi além dos limites.
A saciedade seria, nessa comparação, a gota d'água que a gente fala, aquela gotinha que fez o copo transbordar. Quando está por cheio, não é, quando põe-se uma gota a mais, não se transborda a gota, se transborda boa parte daquele conteúdo. É nesse sentido, então, que se coloca aqui a palavra saciedade, no sentido semântico aplicado. Por isso eu volto a dizer, é importante em análises quaisquer, análises textuais, quaisquer que sejam os textos de qualquer natureza. É preciso extrair o sentido etimológico da palavra? Sim, mas é preciso observar o sentido semântico, o sentido de aplicabilidade, como que nos perguntando para entender o sentido semântico. Por que colocou essa palavra aqui? Quais sentidos outros ela tem? Nesse contexto, o que ela exprime? Então é esse sentido que nós precisamos. Desculpe-me aqui uma digressão bem mineira, abrir um parênteses aqui, bem mineiro. O sentido semântico da palavra uai vai depender de como ela está colocada na frase. Ele pode ter um sentido semântico de uma pergunta, ele pode ter um sentido semântico de uma resposta. Uai é uma pergunta? Uai é uma resposta. Então, o sentido semântico, a palavra pode ser a mesma, né? Mas dependendo do jeito que usamos, tem outra semântica. Você foi? Uai. Em outras palavras, por que não me chamou? Uai, você foi? Ou seja, concluí? Então depende muito, né? Nós mineiros aqui temos isso, como o trem, né? O trem também serve para muitas coisas. O que facilita para o mineiro entender o trem é o tom e o sentido semântico. Aí a gente consegue distinguir o que é trem de trem, né? E a gente distingue muito bem pegar os trem e entrar no trem sem problema nenhum. O sentido semântico. Desculpe um pouco nosso humor mineiro, nossas palavras mineiras, né? O meu mineirismo, né? Afinal, sou um mineiro que nasci aqui em Minas há 55 anos, estou bem amineirado, né? Vamos seguir. Questão, então, 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos seus prazeres? A Tatiana colocou aqui que lá no Nordeste é o oxi, né? Mais ou menos, oxi. É mais ou menos isso. Nós somos cheios de regionalismos, né? E cada um tem o seu significado, né? Por isso, muitas vezes, nós precisamos do dicionário semântico dos nossos regionalismos, das nossas emoções. Como se tem um léxico para a linguagem de Guimarães Rosa, né? Tem um léxico só para estudar a linguagem de Guimarães Rosa. Bom, então a pergunta 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte de seus prazeres? E eles respondem, pobre criatura. Acho interessante. Eu fico imaginando a cena que os espíritos talvez fariam, né? Respondendo assim, pobre criatura. Deve ter colocado a mão assim, feito assim, meu Deus, né? Pobre criatura. Que devemos lastimar e não invejar, porque está perto da morte. Olha que interessante. Pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está perto da morte. Perto da morte? E aí a questão seguinte, 714A, pergunta-se, perto da morte física ou da morte moral? Olha que interessante, morte moral. E eles respondem, de ambas. Morte física pelos excessos, pelo abuso, abusa-se do corpo, e morte moral, pelo abandono do sentido da vida. E aqui volto mais uma vez à epístola do apóstolo Tiago. Lembram que quando lemos aqui, eu disse, olha, guardemos essa palavra morte, porque nós vamos vê-la na questão 714. Vejamos o que o apóstolo Tiago fala nesse versículo 15, quando ele fala vamos pegar o 14, né? Quando fala da tentação, ele diz que não é Deus que tenta ninguém, ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça gera o pecado gera a morte. Na linguagem do apóstolo Paulo. Desculpe, do apóstolo Tiago. E aqui os espíritos dizem no mesmo sentido. O excesso, veja a cobiça, aqui eles dizem o excesso não é para se invejar, é para lastimar, porque leva a pessoa bem perto da morte. E aí pergunta-se, morte física ou morte moral? Os espíritos respondem, ambas. O excesso material, o excesso corporal e o excesso e a morte moral, no sentido de abandono da própria existência.
Então vejamos mais uma vez como que o Livro dos Espíritos encaixa-se com toda a estrutura testamentária que nós vemos, neotestamentária, até velho testamentária também, nós vemos, né? E aqui fica bem clara essa ideia, né? Não se deve lastimar, invejar aquele que abusa, que excede nas questões materiais, mas pelo contrário, lastimar, né? Vamos seguir. E depois nós entraremos por um outro conjunto de raciocínio, conjunto de perguntas, que Kardec didaticamente intitula de necessário e supérfluo. Necessário e supérfluo. Ele cria um conjunto para esse fim. Nós já até trabalhamos bem sobre essa questão, bem que eu digo assim, em outro momento trabalhamos esse assunto, talvez um pouco mais desdobrado, sobre o necessário, sobre o supérfluo. E aqui voltam novamente, né? Aos espíritos perguntando, Kardec perguntando, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Essa pergunta ela tem referência por causa da questão 713. Porque na 713 perguntou se a natureza traçou limites, né, do gozo, e aí então ele vai dizer, e aí, como a resposta foi sim, para vos indicar o limite do necessário. Então a resposta foi para vos indicar o limite do necessário. Kardec então vem perguntando como que a gente pode, como que o homem, o ser humano, pode conhecer o limite do necessário. É interessante que Kardec não deixa as respostas soltas. Há uma resposta ali, ele como que anota um pontozinho, segue com outras perguntas, depois numa outra pergunta ele vem para clarear aquela resposta. Então volto a dizer, o Livro dos Espíritos não se lê, se estuda. Não é uma leitura superficial, é um estudo que precisa ter atenção, tempo e fazer as correlações. Lendo aqui, fala engraçado, eu já vi essa expressão em outra questão. Voltemos na outra questão, para ver o sentido dessa expressão lá e tragamos para cá, porque pode ser que ele esteja desdobrando. Como nesse caso, Kardec está desdobrando. Ele está dizendo como pode o homem, o ser humano, conhecer o limite do necessário. Como que? Desdobrando a resposta da questão 713, quando eles dizem que a natureza traçou os limites ao gozo para indicar o limite do necessário. Vejam como ele vai desdobrando isso. E aí os espíritos respondem. O sensato o conhece, veja, o limite do necessário. O sensato o conhece por intuição. Muitos só o conhecem à custa de suas próprias experiências. À custa das suas próprias experiências. Ou seja, me desculpe mais uma vez a expressão mineira, tá? Dando com os burros na água. Ou seja, testando, fazendo errado, percebendo o erro, consertando, fazendo certo, ou seja, aprendendo pelo meio empírico, pela experiência, pelo o erro e o acerto. Como a gente aprende a cozinhar, né? Salga demais, salga de menos, não salga. Cozinha demais, cozinha de menos, não cozinha. A gente vai aprendendo. Aí percebeu que da próxima vez não é assim que se faz. Da outra próxima vez é do outro jeito que faz. Gordinho não tem jeito, né? Vira, mexe e fala sobre comida, né? Que é o meu caso. Mas vamos à frente. Isso nos leva a essa resposta, veja, à questão 633, que fala dos abusos, que nós já falamos sobre ela, que inclusive tem comida também nela, né? Vamos lá voltar na questão 633, não tem jeito, né? O gordinho só pensa em comida mesmo, no meu caso. Fui escolher a 633, que vai falar de novo disso. Mas vejamos o que fala na questão 633 do Livro dos Espíritos, que vai falar da regra do bem e do mal. Então ele diz, né, que se acharemos nós na lei natural uma regra como conduta segura, para o necessário. Então ele diz, quando comeis em excesso, vos faz mal. Ontem eu passei por isso um pouco, tá? Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Aspas. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Então veja que a questão 633, ela explica de forma mais detalhada essa resposta da questão 715. Podemos até dizer, não, mas nós já estudamos a 633, agora é ir para frente.
Isso é aluno em escola, né? Aluno em escola é uma coisa interessante. Você fala assim, teremos prova tal dia. E eles falam, qual matéria? Não tem que perguntar qual matéria, é toda a matéria estudada, porque a vida não tem essa questão de já passei por uma dificuldade, não passarei mais. Não, nós passaremos sempre, porque faz parte da existência. Então o aprendizado ele não tem onde começa, onde termina. O aprendizado, eu falo que o verbo aprender, ele não pode ser conjugado nem no passado, nem no presente, nem no futuro, no sentido específico. Ele tem que ser conjugado no gerúndio, ou seja, aprendendo. Nós não aprendemos, não aprenderemos, não aprendo. É aprendendo, é sempre. O que é o gerúndio? Um eterno presente. Então, aprendendo, sempre. Aprendendo, sempre. Então, nós vimos aqui na 715 falando do o sábio entende, o conhece o limite pela intuição, mas muitos só conhecem pelas suas próprias experiências. Essa expressão, pelas suas próprias experiências, nos levam à questão 633, que nós já falamos sobre ela aqui. Né? Vejam, a lei natural traça para o homem o limite necessário. Quando então ultrapassamos, somos punidos. E eu gostei muito da 633 porque eles deram o exemplo gordinho da comida. Ou seja, tudo em excesso. E olhando aqui para mim dá para ver que eu excedi algumas vezes. Então preciso recompor esse excesso, né? Porque faz mal mesmo. Então vejamos, fechando parêntese. Intuitivamente. Por que intuitivamente? O que é intuição? Leon Denis, ele nos fala que a intuição está num campo da mente que ele chamou de memória subliminar. Intuição não é o que me vem de fora. Intuição é o que sai, é o que eu tiro daqui, tiro de dentro. É o que eu coloco para fora. Intuição são conhecimentos que eu tenho, e estão gravados na minha memória, segundo Leon Denis, memória subliminar. Ou seja, lá no recôndito da minha memória. E por um estímulo, uma situação qualquer, eu desarquivo e aquilo me vem como se fosse uma sugestão, mas não é uma inspiração, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então por que eles usam aqui o sensato? Conhece por intuição. Nossa programação reencarnatória. Porque quando programamos nossa encarnação, questão 258, eu sempre vou a essa questão 258 porque ela é chave para o processo encarnatório. A questão 258 nos diz que nós programamos os gêneros, escolhemos os gêneros de provas, ou seja, traçamos os limites do necessário. E então, por intuição, é quando eu desarquivo, quando eu busco na minha própria programação reencarnatória. Mas nós fazemos pouco uso da intuição. Nós queremos muito inspiração. O que é inspiração? É o que me vem de fora. Os espíritos me inspiram, eu me intuo. É como se dissesse que o verbo intuir teria que ser conjugado numa forma também pronominal. Né? O que seria pronominal? Usar um pronome. Eu me intuo, tu te intuis. Ele se intui, desculpe. Ele se intui. O que é essa ideia? Porque nós é que nos intuímos, é algo que nós sabemos, mas não sabemos que sabemos, ou seja, não nos lembramos que sabemos. E aí num processo de estímulo e resposta, quase que naquele pensamento behaviorista, num processo de estímulo e resposta, o estímulo desarquiva a resposta do meu subconsciente, das minhas experiências reencarnatórias, da minha memória subliminar, do passado, dos passados e passados e passados reencarnatórios. Estão todos gravados em mim, na minha estrutura mental. Então a intuição são mecanismos que me permitem desarquivar esses processos, esses conhecimentos. Como lá no livro No Mundo Maior, lá da Casa Mental, que André Luiz nos traz. Então esse é o aspecto da palavra intuição. E nós damos pouco valor à intuição. Raras vezes nós paramos para tentar buscar a voz interior. Naquela autoanálise lá da questão 919 do Livro dos Espíritos. Raras vezes nós fazemos isso. Intuição. Que não é aspecto, Ana, não é mediunidade intuitiva. A intuição é anímica. Animismo não é defeito, gente. Não confundamos animismo como mistificação. Animismo significa anima, alma. Animismo quer dizer da própria alma. Então a intuição é um fenômeno anímico. A inspiração é um fenômeno mediúnico.
Eu recebo por inspiração. E uma inspiração pode desarquivar uma intuição. Então eu posso dizer que fui inspirado por um espírito e essa inspiração me intuiu. Ou seja, fez com que eu desarquivasse um processo já conhecido. Então esse é o ponto. Se nós aprendêssemos a buscar o aspecto intuitivo em todas as nossas ações, quantas experiências nós já tivemos? Quantas experiências nós já tivemos que poderíamos trazer para agora para não repetir erros? Experiências que eu digo até mesmo de passados encarnatórios. Esse é o ponto. Voltando à questão do supérfluo, pergunta aqui Tatiane, se tem a ver com o conceito de necessário e supérfluo? Sim. O excesso está no supérfluo. Nós nunca teremos excesso do necessário, porque o necessário basta a si mesmo. É interessante isso. O necessário basta a si mesmo. Ninguém tem excesso de ar, né? Ou seja, a gente respira e absorve o ar necessário. Agora, nós podemos ultrapassar o necessário com o supérfluo, que são os desejos. Volto à ideia do comer demais. O comer o necessário faz com que levantemos da mesa com um pouquinho de fome, e daí a pouco se equilibra. Agora, quando a gente quer se saciar, no sentido de excesso, aí já é desejo. Eu disse isso uma outra vez e repito, atribuem, não posso afirmar, atribuem a Platão que quando ele foi perguntado sobre os limites do necessário e do supérfluo, do desejo, perguntaram a ele, em tese, perguntaram a ele o que é desejo, o que é necessidade, então ele diz assim, ele teria dito, passe 30 dias a pão e água, durma por 30 dias no chão, qualquer coisa além disso é desejo, ou seja, a necessidade é dormir, onde é desejo, a necessidade é comer, o que e o quanto é desejo, ou são desejos, é nesse sentido. Então sim, o necessário e o supérfluo está justamente no aspecto de limite do necessário. Ultrapassamos o limite do necessário, entramos no aspecto do supérfluo. Né? Marcelo diz aqui, pergunta aqui, podemos ter uma ilusão do que é necessário? Sim, podemos. Podemos, porque já estudamos isso lá na questão 631, 632, quando se pergunta justamente se nós não podemos enganar-nos com relação a estar fazendo o bem quando o mal, ou seja, podemos por analogia também dizer isso. Muitas vezes achamos que é o necessário. Depois percebemos que não é. Como percebemos depois que não é? Pelas consequências, que é a questão 633. Pelas consequências. E por exemplo, excedi o limite das forças, vamos dizer assim, ou eu fui além do que deveria nas forças físicas, vou ter a consequência. Dores e mais dores, cansaços, estar extenuado. Então a consequência vai indicar que eu ultrapassei o necessário. Aí é que entra no aspecto de conhecer esse limite pelas experiências. Porque eu vou analisando as consequências e percebendo, olha, fui além. Se eu fui além, a consequência não foi boa, então da próxima vez eu irei menos. Buscarei menos, agirei menos, sentirei menos. Ou seja, é esse o aspecto da experiência. A gente vai indo e depois precisa vir. Precisa voltar, né? Precisa de vir. Então esse ponto vai e vem. Ora imos, ora voltamos. E aí vamos aprendendo até que ponto, qual é a justa medida. Qual é a justa medida? Entre o necessário e o supérfluo, ou para o necessário, para não chegarmos ao supérfluo. E aí na questão 616 eles dizem assim, pergunta assim, a natureza não traçou o limite das nossas necessidades por meio da própria organização que nos deu? Organização física, estrutura física, ou fisiológica, por assim dizer? E eles responderam, sim, sim, mas o homem é insaciável. Daí, voltando, Tatiane, aquela ideia sua muito interessante da saciedade como uma ideia de atender, né, o nosso necessário, ou seja, de completude. Aqui, quando a gente usa a negação, né, insaciável, a gente entende o sentido semântico que os espíritos utilizaram para a ideia saciedade. Esse insaciável, esse que nunca tem limite, né? Então, quando chega no saciado, é porque ultrapassou os limites. Então, vejamos, sim, mas o homem é insaciável, o ser humano é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu. Mas os vícios
os vícios, alteraram a sua constituição e criaram para eles necessidades que não são reais. E aí eu volto àquela pergunta que foi feita, deixa eu me ver aqui, que foi feita, me fugiu, pelo Marcelo. O Marcelo coloca assim: podemos ter uma ilusão do que é necessário? Nossos valores alteram isso? Veja a resposta, Marcelo, nessa questão 716. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele, o ser humano, necessidades que não são reais. O que são as necessidades não reais? É o que vemos na questão 926, que os espíritos chamaram de necessidades fictícias. Vamos lá na questão 926. Estudar o livro dos Espíritos, volta a dizer, não pode ter pressa, não podemos ter pressa para estudar. É com calma. É indo, vindo, indo de novo, vindo de novo. Né? Então vamos à questão 926. Deixa eu achá-la aqui. Questão 926, olha que interessante. Aqui está falando na questão 716, se a natureza traçou os limites das nossas necessidades, no capítulo do necessário e supérfluo. Aí precisamos da questão 926, que não está no capítulo do necessário e supérfluo, está no capítulo das penas e gozos terrenos, mas que tem a ver com o necessário e supérfluo. Percebemos, então, por que não dá para ficar estudando questão apartada de outras questões? E aí vemos a questão 926. Criando novas necessidades. Veja interessante. Aqui ele diz necessidades não reais. Então eles dizem, pergunta Kardec, criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? E eles respondem, os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais. Na tradução do Guion ele diz fictícias, do Gentili também, melhor dizendo, ele diz fictícia. Então, os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos, e olha sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitos desenganos nessa vida. Questão 926. Necessidades artificiais. Precisamos limitar nossos desejos, ou seja, o supérfluo. Pensemos, paremos e observemos. Nós ficamos muito mais ansiosos pelo supérfluo. Nós queremos ter coisas porque outros têm, sem saber se necessitamos delas. Esse é o ponto. Eu sugiro uma leitura do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que coincidentemente o assunto também está no capítulo 10 de Marcos. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando Jesus vai pedir aos discípulos para irem pelo mundo pregar o Evangelho, ir de 2 a 2, levar o Evangelho, curar os enfermos, ele vai dizer ali, né, para levar um só alforje, uma só alparca, uma só vestimenta, para mostrar o necessário, que nós precisamos do necessário. Podemos desejar o supérfluo, mas que esse desejo do supérfluo não nos tire do eixo da utilidade. Que o supérfluo não seja o responsável por desditas nossas. Não tem nada a ver, não é errado queremos ter coisas melhores. Não está errado isso. O que está talvez não adequado é nos escravizarmos a isso. É olharmos uma roupa pela etiqueta, não em função da qualidade que a etiqueta representa, mas pelo status que a etiqueta pode proporcionar. Quantas vezes a pessoa faz questão de mostrar a etiqueta, não para falar da qualidade, mas para falar eu pude comprar, como dizendo você não pode. Então cuidado, a linha que separa essa necessidade do desejo, ela é muito tênue, ela é muito fina, e a gente pode se confundir nisso. E muitas vezes a ideia do ter ela sobrepõe ao sentido do ser. E aí nós ficaremos pessoas que temos. Seremos tão pobres que só teremos, porque nunca seremos. Então é muito importante a gente lidar com isso. Não estou dizendo que não podemos ter satisfações materiais, pelo contrário, podemos. Podemos ter coisas porque o nosso poder de compra permite? Sim. Não quer dizer isso.
Sugiro que leiam o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Função Providencial da Riqueza. Ser rico não é problema. Não, não é esse o ponto, não é esse. Poder ter as coisas que o poder aquisitivo permite, tudo bem. O que eu pondero é transformar essas coisas em pura e simples imagem, em pura e simples aparência. Lembremos que para Bartimeu aproximar-se de Jesus, para conversar com ele teve que jogar fora a capa. O evangelista disse, Bartimeu, levantando-se, jogou longe a capa e foi ao encontro de Jesus. Capa são as aparências. Ninguém vive pelas aparências. Ninguém vive das aparências. As aparências cedem, acabam. E para o encontro com Cristo, para o encontro com a vida, é interior, não tem capa. Jogamos fora a capa, para que de interior conversemos com Cristo. Então o problema não é ter, é estar escravizado ao ter. Porque muitas vezes as pessoas pensam que têm muito e na verdade o muito é que tem elas. Elas são submissas a esse muito, às aparências. O que pensarão de mim? Não é o que pensarão de mim, é o que eu posso fazer em benefício de todos. Então a questão aqui não está em falar da riqueza, é falar do supérfluo. Do supérfluo. E o supérfluo é tudo, muito bem colocado, Tatiane, é aquilo que traz a superficialidade, nos esvazia. Podemos ter muitas coisas. Se eu posso ter um carro, terei o carro. Se eu posso não ter o carro, não terei o carro. Agora, ter o carro para os benefícios que o carro promove e não para desfilar na rua mostrando aos outros que eu posso ter e elas não. Isso não é o devido. Isso não é o ponto que nos engrandece. Há pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só são ricas. Não percebem a função providencial da própria riqueza. Fechamos o parêntese e vamos continuar aqui na resposta. A natureza traçou o limite de suas necessidades por meio da própria organização que lhe deu. Mas os vícios alteraram essa constituição e criaram para ele necessidades que não são reais. Então observemos bem quais são as nossas necessidades, se são reais ou se são fictícias. E aqui trago novamente um exemplo, já vai o Simão com os exemplos de comida, um exemplo que já falei outras vezes. Para separar, para ter uma ideia do que é necessário e do que é supérfluo, entremos no supermercado. É fácil distinguir isso. Ao entrarmos no supermercado, nós perceberemos o supérfluo nas pontas de gôndola e perceberemos o necessário no fundo do supermercado. O necessário, proteínas, cereais, está tudo lá no fundo. Lá no fundo do supermercado. Pode observar, vocês não encontrarão cereais, proteínas na ponta de gôndola. Estarão lá no fundo, porque a necessidade nós buscamos. Mas os desejos ficam no caminho, ou seja, nas pontas das gôndolas estão os desejos. O que nós temos em ponta de gôndola do supermercado? Nós temos bombons, balas, chocolates, biscoitos, bolachas, doces. Vejam, estão tudo na ponta, porque isso é para atrair. Os desejos nos atraem. Voltemos àquela questão bonita, aquela questão aqui que diz 712, né? Com que finalidade Deus colocou atrativos no gozo dos bens materiais? Os desejos estão cheios de atrativos. E interessante, as pontas de gôndola estão sempre com lâmpadas, né? Clareando, para ficar bem chamativo. Já perceberam que as guloseimas de crianças ficam numa altura mais ou menos de 80 centímetros, 1 metro do chão, nas prateleiras? Porque essa é a altura das crianças, elas enxergam no nível delas, então chama a atenção. Vejam, chama a atenção. Tudo é pensado na estrutura de venda. E primeiro colocam-se os desejos. Alguém colocou aqui o sorvete, sim, a geladeira lá, o congelador com o sorvete está na entrada. Porque é isso que chama a atenção. Os desejos são apelativos. E aí façamos a nossa compra, então, no supermercado. Começando pelas pontas de gôndola, o que vai acontecer? Eu vou colocando os desejos, ou seja, as guloseimas, os atrativos, vou colocando os desejos no carrinho. Quando eu chego no fundo do carrinho, o que vai acontecer? O carrinho estará cheio e não caberá as necessidades. Então eu preciso começar do fundo para a frente.
das necessidades para os desejos. Então eu caminho com o carrinho lá no fundo do supermercado e começo a enchê-lo pelos desejos, pelas necessidades, desculpe-me. E aí, sobrando espaço, coloca-se os desejos. Então nós podemos ter sim os desejos, desde que as necessidades sejam trabalhadas. Quando o desejo antecede a necessidade, nós nos angustiamos, nós nos prejudicamos. Então eu uso muito esse exemplo, né, quando vamos conversar um pouco com os alunos, mostrando esse aspecto. Né? Se vamos fazer compras no supermercado, que a necessidade seja garantida. Comecemos do fundo para frente, porque se começarmos da frente para o fundo, não terá espaço para as necessidades. Viveremos só nos desejos. E os desejos não nos alimentam. Eles nos saciam, mas não nos alimentam. Saciam no sentido de levar ao excesso, mas não nos alimentam. Então pensemos nisso, né, para entender o supérfluo do necessário. Façamos da nossa vida uma ideia de supermercado e comecemos sempre do fundo. E é interessante, do fundo para fora. As necessidades a alma pede. Os desejos os olhos atraem. Então que juntemos os dois, que os nossos olhos enxerguem aquilo que a alma pede, né? E a alma pede sempre o bom, o bem, tá certo? Bom, nós vamos parar por aqui, estamos chegando já ao finalzinho, né? O nosso tempo do Instagram estabelece aí os 60 minutos, então encerramos por aqui, e eu